estamos aqui para mais uma aula de biologia. O tema da aula de hoje é genética e a gente vai conversar um pouquinho sobre a interação entre os alelos de um gene. Lembrando que nós temos dois tipos de interação gênica, ou tipos de herança. A herança autossômica e a herança ligada, relacionada ao sexo. A herança autossômica, ela não está relacionada com o sexo do indivíduo. Ou seja, o fato de ser homem ou ser mulher não influencia na expressão dessa característica. Isso é herança autossômica. Normalmente, os genes que condicionam esse tipo de herança, eles estão localizados em cromossomos autossômicos e não em cromossomos sexuais. Nessa imagem, nós temos o cariótipo humano, que mostra os 23 pares de cromossomos presentes no núcleo da célula do ser humano. Do par número 1 ao par número 22, nós temos os cromossomos denominados cromossomos autossômicos. E o último par, aqui no caso X e Y, são os cromossomos sexuais. Nós vamos falar aqui hoje de 4 tipos de interação genética entre alelos. A gente vai falar da herança autossômica recessiva, herança autossômica dominante, codominância e dominância incompleta. Então vamos para o primeiro exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de herança autossômica recessiva. Como eu disse, a herança autossômica, ela afeta homens e mulheres em igual proporção e ela é condicionada por um alelo recessivo. Então, eu tenho aqui 3 tipos de genótipos. O indivíduo homozigoto dominante, o heterozigoto e o homozigoto recessivo. Como o alelo que condiciona esse tipo de herança é o alelo recessivo, o único indivíduo que vai manifestar essa característica é aquele que apresenta os 2 alelos recessivos. Portanto, o homozigoto recessivo. Nesse caso, ele vai ser o afetado e o homozigoto dominante e o heterozigoto vão ser normais. E esse heterozigoto normal, apesar de apresentar o fenótipo normal, ele é portador do alelo que condiciona aquela característica. Como exemplo, a gente tem o albinismo tipo 1. O outro tipo de herança que nós temos é a herança autossômica dominante, que quem condiciona a presença da característica é o alelo dominante. Então, como é autossômica, homens e mulheres serão afetados em igual proporção, mas o responsável aqui pela característica é o gene dominante. Então, eu tenho os indivíduos homozigotos dominantes, os heterozigotos e os homozigotos recessivos. Nesse caso aqui, quem vai ser afetado? O portador do gene dominante. Basta a presença de um único alelo dominante para você ter a manifestação da característica. Então, eu vou dizer que o homozigoto dominante e o heterozigoto são afetados e esse recessivo aqui, esse homozigoto recessivo, ele é normal. No caso da herança autossômica dominante. A doença A doença de Huntington é rara e atinge cerca de 16 mil brasileiros. Não tem tratamento específico nem cura e é hereditária. Atualmente, ansiolíticos e remédios neurológicos amenizam os sintomas. Eles aparecem de forma lenta e progressiva, espasmos musculares, falhas de memória, mudanças de personalidade e dificuldade para engolir e falar. Em relação à dominância incompleta, o que vai acontecer? Eu vou ter um alelo que condiciona o fenótipo A, eu vou chamar de alelo A, e eu vou ter um alelo B que condiciona um fenótipo B. Então, eu tenho aqui o homozigoto dominante A, o homozigoto dominante B. O heterozigoto, que apresenta tanto o alelo A como o alelo B, ele vai apresentar uma mistura do fenótipo A com o fenótipo B. Então, ele vai apresentar um fenótipo intermediário. Intermediário entre quem? Entre o fenótipo A e o fenótipo B. Como exemplo, nós temos a cor das pétalas em uma planta que é popularmente conhecida como boca de leão.
Aqui eu poderia colocar também, eu poderia representar esse meu gene aqui como sendo um azão, azinho e azinho. Só que aí eu não poderia dizer que o fenótipo B está sendo condicionado para um alelo recessivo, porque aqui na verdade é como se os dois genes fossem dominantes, mas acaba que nenhum domina. Porque quando os dois alelos estão presentes no indivíduo heterozigoto, esse heterozigoto ele vai apresentar uma mistura de fenótipos. Já a codominância, a tabela é bem parecida com com essa herança aqui, que é a dominância incompleta, só que o que tem de diferente aqui é que o indivíduo heterozigoto, ao invés de apresentar uma mistura de fenótipo, uma mistura entre o fenótipo A e o fenótipo B, ele vai expressar ao mesmo tempo o fenótipo A e o fenótipo B. Isso eu chamo de codominância. Co é junto. Então, os dois alelos estão se manifestando e ocasionando a expressão dessa característica no indivíduo. Então não vai ter mistura, você vai ver o fenótipo A e o fenótipo B no indivíduo. Os indivíduos que são homozigotos para o alelo A, eles vão manifestar o fenótipo A, e os indivíduos que são homozigotos para o alelo B vão manifestar o fenótipo B, enquanto os heterozigotos eles vão apresentar tanto o fenótipo A como o fenótipo B ao mesmo tempo. Por isso que eu chamo de codominância. E no caso que condiciona várias características, eu chamo esse alelo de gene pleiotrópico. E que é a pleiotropia, ou o que é um alelo pleiotrópico? É aquele que é responsável por condicionar mais de uma característica no indivíduo. Então eu tenho, por exemplo, aqui numa planta a cor da flor, a cor do tegumento e determinada mancha que aparece nas folhas. Esse único alelo é responsável por condicionar essas três características ao mesmo tempo. Isso eu chamo de pleiotropia. Então, um gene, várias características, eu chamo esse gene de gene pleiotrópico. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e bons estudos para vocês. E até a próxima aula.